Meu nome é Ramon Bertini Maroni Borges e essa aqui é a explicação em vídeo da resolução da P1 de Transcal 2. Bom, nessa primeira questão aqui, ele nos dá a relação já conhecida de continuidade, né, para um escoamento bidimensional. Ele nos dá duas equações também, uma distribuição de velocidade e outra da espessura da camada limite, e pede para a gente derivar uma expressão para a componente y da velocidade, que é o v, né, em função de x e y. Bom, o que eu fiz primeiramente aqui foi jogar essa espessura da camada limite no perfil de velocidade, né, simplificar algumas coisas que davam, e depois joguei na continuidade, né, derivando esse x, como nos dá ali na relação, e depois jogando esses fatores integrantes, né, para a gente poder integrar os dois lados aqui e obter essa velocidade v. Bom, depois ele pede pra gente jogar alguns dados aqui, né, pra gente ter uma noção, né, se a fórmula tá certa, de quanto que vai dar essa velocidade, e nos fala, né, que esse valor de y vai ser medido a partir da área frontal, né. Então, esse y que a gente vai jogar na fórmula vai ser a espessura da camada limite. Bom, encontrando a espessura, joga no v, né, na componente y da velocidade, e vai encontrar, né, aqui as duas velocidades. Já nessa questão 2 aqui, ele fala que tem um escoamento entre duas placas paralelas, né? Eu já fiz uma simplificação aqui, né? Que não vamos ter a componente, a variação, né, dessa velocidade em y, já que, como é escoamento entre duas placas, só vamos ter essa componente u. Ele fala para a gente determinar a distância a partir da entrada e que as camadas hidrodinâmica e térmica vão se encontrar. Bom, usando aqui, né, essa fórmula da espessura, eu usei a do slide, né, que usa o 5, mas a gente pode encontrar como na questão 4,64 e o 4,91, né? Depende do método que você usou para chegar até aqui. Mas vão dar resultados bem parecidos. Aí, aqui, eu coloquei a espessura, né, total, a distância, né, entre as duas placas, dividido por 2, porque vai se encontrar, né, na metade. Essas camadas vão se encontrar na metade dessa distância, né? Como são duas placas planas. Então, vai dar 0,01, né, metros aqui dividido por 2. Bom, encontrei aqui, né, a distância da camada hidrodinâmica e usando a relação que a gente tem com o Prandtl, a gente consegue achar a da camada térmica, né? Usando essa relação aqui que a gente tem, substituindo, né, para dessa vez a espessura ali da térmica vai se encontrar, da camada limite térmica vai se encontrar 0,01 dividido por 2, né, na metade, a gente vai obter um outro x, né, usando essa relação aqui. Agora aqui na 3, ele fala de um para-brisa de um carro e pede para a gente encontrar, desprezando a radiação, né, vai usar só a convecção, a partir da superfície interna, determinar a força de arrasto do vento sobre o para-brisa. Bom, pegando alguns dados aqui da tabela, né, eu usei uma aproximação para 0 graus, já que 2 graus está bem perto, que é o que a gente tem na tabela, né, para 0 graus. Dá para fazer uma interpolação, mas vai dar uma diferença muito mínima, então já dá para pegar direto. Usando a analogia aqui de Reynolds, né, usando o número aqui de Stanton, não sei se é assim que se pronuncia, a gente vai obter, e usando também a fórmula do coeficiente de atrito aqui, a gente vai conseguir obter a nossa força de arrasto, como pediu na questão, né? Então é uma questão de substituir em fórmulas aqui, e em equações, e nessa 4 aqui, ele pede para a gente calcular o valor de y, para qual a velocidade u é 22,5. Bom, nessa 4 aqui, eu usei aquela equação que a gente já obteve que a gente obteve não, né? Que a questão 1 deu, já que as condições são bem semelhantes, né? O Reynolds também dá laminar, então dá para fazer essa correlação entre os dois. Eu vi também pelas fórmulas que dá para fazer pela lei da viscosidade de Newton e do coeficiente de atrito médio, mas como ia precisar integrar, ia ter algumas coisas meio chatinho, mais longas de fazer, eu fiz direto por essa fórmula. Primeiramente aqui eu encontrei a massa específica, né? Já que a massa específica da tabela só tem para 1 atm e ele na questão ele pediu para 20 kPa. Eu usei a fórmula aqui que a gente tem, né, dos gases ideais para a gente achar essa massa específica, já que o coeficiente de atrito não, a viscosidade dinâmica não vai se alterar, mas a viscosidade cinética iria se alterar porque a massa específica ia alterar. Então tem que fazer isso daqui para a gente poder encontrar, já que não tem tabelado. Encontrei o Reynolds aqui, né? E como eu disse aqui na explicação que eu dei da questão 1, já que também é de uma placa plana e também tem as hipóteses, né, muito semelhantes. Então, usando isso aqui, vai dar uma equaçãozinha no final, né, de y aqui, do terceiro grau. Só que o único valor, né,
não negativo de y, que satisfaz a condição de y ser menor do que a camada limite, do que a espessura da camada limite, é esse valor de 2,45 vezes 10 a menos 3 metros. Bom, agora aqui no 5, ele pede para a gente achar várias coisas. Primeiro o coeficiente de atrito médio, o coeficiente médio de transferência de calor por convecção, e depois utilizar a analogia de Reynolds, né, para encontrar o H médio. A gente já encontra antes, mas a gente vai fazer esse comparativo depois, né, pelos 2 métodos. Bom, a gente descobre que o escoamento é turbulento por Reynolds ali, né? Então vai ter que usar o coeficiente de atrito aqui médio para condições de camada limite mista, né? Que vai considerar o laminar e o turbulento, os dois escoamentos. Depois, aqui no B, a gente vai encontrar esse H médio utilizando, né, a relação de Nutzel aqui também para camada limite mista, né? Depois igualando ali ao H médio vezes L dividido por K também, os dados que a gente consegue tabelar, do K ali, né? E a gente obtém o H médio ali. Aí, pela analogia de Reynolds, a gente consegue achar um H muito semelhante, né? O que é esperado pelos 2 metros, só questão de aproximação mesmo. E o 6 aqui, ele pede pra gente, ele fala de um tanque esférico e fala pra gente determinar a taxa de transferência de calor, né? E depois a taxa na qual o gelo derrete também, né? Que a gente vai obter depois usando o calor de fusão que ele deu na questão. Bom, peguei os dados aqui na tabela, né? Lembrando aqui que nessa questão, essa fórmula, né, que ele nos dá aqui para o tanque esférico, ela não pode ser usada, né, nesse caso, por causa do Reynolds aqui, né, que é um valor menor de Reynolds que poderia usar essa fórmula, mas como só tem essa, a gente usa como aproximação, né. Então, calculei o Reynolds aqui, joguei na única fórmula que a gente tem, né, pro tanque esférico, pelo menos a única que eu achei, mesmo não cumprindo, né, tudo que precisa, né, para essa fórmula, mas a gente vai usar como aproximação. Eu joguei aqui os dados, aí você obtém o Nutzel aqui, e usando a relação, né, muito parecida com aquela outra, só mudando o L pelo D ali, a gente obtém o nosso H médio. Achando a transferência de calor aqui, né, na fórmula que a gente já conhece desde Transcal 1 de taxa de transferência de calor, né, por convecção, a gente acha essa taxa, e depois, para a taxa que o gelo derrete, você só divide pelo calor de fusão que ele deu na questão, né? Aí aqui eu coloquei a observação, né, que não foi completamente atendido às condições, né? Mas que é a simplificação que a gente tem.